Você já deve ter escutado de alguma autoridade política ou de alguma liderança empresarial a seguinte frase: Santa Catarina vai ser o último estado a entrar e o primeiro a sair da crise. Esse mantra tem se repetido bastante aí ao longo dos últimos anos, principalmente em função das tantas crises que o Brasil vem enfrentando. Mas você tem uma ideia do porquê isso acontece? É que a gente olha para um dos principais indicadores da economia que mede essa capacidade de reação, e quando a gente olha para a taxa de desocupação, ou seja, a taxa de desemprego, Santa Catarina se destaca completamente dos demais estados do Brasil. Você sabe por quê? Vamos aos números. O IBGE faz desde 2012 a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, que mede essa taxa de desocupação. E desde o início dessa série histórica, Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego do Brasil. No segundo trimestre desse ano, estava em 5,8%, enquanto no Brasil estava em 14,1%. Para vocês terem uma noção, a taxa de desemprego de Santa Catarina ao longo de todo esse período nunca passou de 7,1%, ou seja, metade do atual índice do Brasil. E por que isso acontece? Isso se deve à economia bastante diversificada e ao polo industrial muito forte que Santa Catarina tem. Se a gente olhar para o mapa, a gente consegue ver polos produtivos bem espalhados e bem definidos. A gente tem a agroindústria na região oeste, o setor metal mecânico e de plástico muito forte no norte, madeireiras, papel e celulose na região serrana, a indústria têxtil como a locomotiva do Vale do Itajaí, cerâmica e carvão na região sul, turismo e tecnologia na Grande Florianópolis, ou seja, a economia é bem pulverizada e o Santa Catarina acaba não sendo dependente de apenas um único segmento. Isso, para as lideranças empresariais, especialistas e economistas, faz com que Santa Catarina esteja mais apta, mais fortalecida em momentos de crise, justamente por causa dessa dinâmica da economia. Outro fator apontado por especialistas é a cultura empreendedora que existe aqui no estado. É um estado que tem muitas empresas familiares, empresas que têm uma grande capacidade de resiliência, capacidade de reinvenção e o próprio espírito, a própria vocação empreendedora do catarinense. Para a gente ter uma noção, em 2020, em pleno ano de pandemia, Santa Catarina criou cerca de 115 mil novas empresas e foi o estado que mais gerou empregos com carteira assinada, empregos formais de todo o Brasil, com quase 50 mil postos de trabalho formais, isso em meio a todas as restrições que a gente viu da pandemia. É claro que são indicadores importantes, que estão atrelados a indicadores sociais acima da média. A gente tem uma taxa de analfabetismo em Santa Catarina equivalente ao dos países de primeiro mundo. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, também é muito alto, isso coloca Santa Catarina numa posição de destaque, mas isso não quer dizer que não haja desafios. Um deles é a mão de obra qualificada, isso tanto para a indústria quanto para o setor de serviços, por exemplo. Na indústria, os parques fabris vêm enfrentando o desafio da automatização, da digitalização, da chamada indústria 4.0, e isso tem demandado cada vez mais mão de obra qualificada, e nem sempre as indústrias encontram esses profissionais no mercado. O sistema Fiesc, por exemplo, está investindo mais de 500 milhões de reais nos próximos anos, justamente para fazer essa ponte do ensino básico com as necessidades da indústria para aperfeiçoar esse capital humano. No setor de serviços, segmentos como a tecnologia da informação, por exemplo, também vão demandar muita mão de obra especializada nos próximos anos. Há vagas de sobra e, em muitos casos, falta gente qualificada para preenchê-las, mesmo com salários iniciais aí na casa dos R$ 3.500. Ou seja, há um desafio muito grande porque a tecnologia vai interferir não apenas no setor de serviços, mas também nesse processo de digitalização das indústrias. Além desses dois desafios, de mão de obra, de formação de mão de obra, de capacitação, a gente tem outros gargalos históricos para o desenvolvimento da indústria para que a economia continue crescendo ainda mais. Logística é um dos fatores principais, principalmente em relação à nossa malha viária, A gente temos rodovias muito precárias, tanto estaduais quanto federais, e isso encarece a produção, atrapalha o escoamento até os portos do litoral. Aliás, os portos que são outro ponto muito forte da nossa economia catarinense. Temos boas notícias nessa área porque o governo do estado decidiu recentemente aportar uma quantia de 465 milhões de reais em rodovias. A maior parte desse valor vai para a duplicação da BR-470, para resolver aí gargalos históricos do nosso desenvolvimento. E tem também outros fatores
que as indústrias, que os empresários precisam ficar de olho. Por exemplo, as eleições de 2022. A gente sabe que o cenário político é muito propenso a fazer com que a economia mude de humor. Então, além de mão de obra, logística deficitária e essas nuances do cenário político, são todos fatores que as indústrias têm que ficar de olho, embora haja um otimismo, uma expectativa muito boa de que o pior cenário da pandemia já passou e com a vacinação avançando, as restrições diminuindo, Santa Catarina deve manter uma trajetória de crescimento aí nos próximos anos. Nossa SC faz como ninguém faz.